quando bate o coração no compasso da canção, são amigos que se vêem e acontece uma emoção. A luta foi muito dura, envolveu o conjunto dos funcionários do Banerj, envolveu um processo judicial e de luta política muito grande. Os funcionários se envolveram realmente. No entanto, o rolo compressor que atingiu tanto o Banerj primeiramente e depois o Banespa foi muito pesado. E agora estamos vendo que esse rolo compressor se anuncia de novo contra o que ainda restou de bancos estaduais, Banrisul, Banestes, BRB e os bancos federais, Banco do Brasil, Caixa e outros. O que a gente está vendo é o recrudescimento desse processo, desse investimento na desestatização de tudo que é patrimônio do povo brasileiro, e é isso que a gente está tentando recuperar qual foi essa luta e mostrar para os bancários que, apesar de tudo, vale a pena brigar. A luta do Banerj foi uma luta emocionante, foi uma luta linda, que envolveu todos os funcionários do Banerj, e a gente precisa realmente resgatar esse processo para resgatar a disposição de luta de todos os bancários. Toda a história do Banerj, da criação do Maracanã, do sistema SEDAI, de água, esgoto, quer dizer, tudo isso era dinheiro que de uma forma ou de outra, voltava para a população e para os moradores daqui do estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, essa política que levou o fim do Banerj é uma política neoliberal, do estado mínimo. Quer dizer, essa crise pode ser reflexo até disso. De um dos fatores que leva a essa crise de hoje é justamente essa. É a falta que o Estado tem de se inserir dentro da economia, entendeu? De estar regulando essa economia e essa política neoliberal de que o Estado não tem que ter banco e que o Estado não tem que intervir na economia. Primeiramente, todos sabem que o Banerj foi privatizado, aproximadamente 350 milhões de reais, e, na verdade, foi permitido que o Itaú pagasse esses 350 milhões com moeda podre e com 60% de deságio. Na verdade, o Estado recebeu em grana o valor de 148 milhões e alguma coisa, aos pouquinhos. A pergunta que eu faço é o seguinte, na minha opinião, o Banerj foi doado, ele não foi vendido nem leiloado. 5 anos depois, o governador Antônio Garotinho, só para reformar o contrato, ou renovar o contrato de prestação de serviço do Estado com o Itaú pagou 190 milhões. Então o Itaú, há 5 anos antes, por 148 milhões, comprou o Banerj com seu fundo de comércio, com 700 milhões de depósito judicial e com todos os imóveis que o Banerj possuía. Por isso que eu digo que o Banerj não foi vendido, foi doado. A Rosinha Garotinho, só para renovar esse contrato de prestação de serviço do Estado, depois, quando ela assumiu o governo, esse contrato de prestação de serviço com o Itaú, ela cobrou 200 milhões e o Itaú pagou sem nenhuma chiação, sem nada. A pergunta que se faz é o seguinte, o que houve por trás, com relação ao PSDB, quanto que o Itaú forneceu para a campanha de alguns políticos, porque não é possível você fazendo a comparação. Pagou o valor de 148 milhões pelo fundo de comércio, pelos imóveis do Banerj, por toda a carteira, pelo banco, pelo nome, e depois foi renovado por 190 milhões e depois por 200 milhões. E recentemente, o Banco Velho, em liquidação, que teoricamente era um banco podre, o Bradesco comprou ele por 2 bilhões e 100, e nessa compra está incluído esse contrato de prestação de serviço com o Estado. A pergunta que se faz é o seguinte, quem é que recebeu o por fora, talvez, para as campanhas, para poder doar o Banerj dessa forma? Os jovens agora, que estão com 20 anos, eles sabem muito bem o que é o Banerj, que marca forte é essa, E não é comemorar, mas eu acho que a gente tem que ressaltar, que nesses 20 anos, e a luta que o funcionalismo do Banerj tem feito para se manter unido.
Estávamos no ano de 1997, ano de muitas decepções, muitas lamentações, muitas perdas, né? Porque a ideia de governo era de privatizar os bancos estatais. Discutindo com uma postura diferente, ou seja, uma postura extremamente avançada, propostas para levantar o Banco do Estado do Rio de Janeiro, mas sobretudo propostas para viabilizar o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e, consequentemente, uma alavancagem do desenvolvimento nacional. Eu acho que isso é que deve estar na cabeça do... Apesar da gravidade da situação, a nossa mensagem, em nome das entidades, é uma mensagem de otimismo e fé. De otimismo e fé porque todos nós, aqui presentes, já vivenciamos outras crises no Banerj, crises tão graves quanto esta. E o otimismo é que, se das outras oportunidades nós tivemos a capacidade de superar essas crises, dessa vez o nosso desafio é maior e sinaliza uma vitória bem maior, porque com certeza desta vez nós vamos superar a crise de maneira unitária. Principalmente em relação à Gersa Recife, onde as pessoas vivem encolhidas nos cantos de parede, com todo o terrorismo que é implantado lá pelo gerente, pelo regional. Eu sou José Eurides, jornalista do sindicato. Cobri muitas lutas dos banerjianos para o jornal bancário. Inclusive, ajudei a editar o jornal Malote, que era feito por eles mesmos. Era impressionante. As assembleias no Buraco do Lume eram enormes. A praça ali coalhada de gente protestando, discutindo, reivindicando melhorias de toda sorte. De modo que falar do Banerj é lembrar a luta incansável de seus trabalhadores. Falar da privatização do Banerj nos traz muitas alegrias, porque nós aprendemos que éramos capazes. Quantos de nós não faziam nenhum movimento? Quantos de nós tinham uma vida cor-de-rosa no banco e nunca fizeram nada? Escoraram governador, escoraram secretário, secretários vários, e conseguimos, mesmo sendo pioneiros, mesmo sendo inexperientes, muitos de nós, conseguimos um trabalho maravilhoso. E o mais lindo de tudo isso é 20 anos depois estarmos todos aqui reunidos para comemorar, tendo tanto para comemorar. Isso é tão importante. Muito obrigada. Um dos maiores crimes feitos contra o povo do Rio de Janeiro foi a privatização do Banerj. E o efeito perverso dessa privatização permanece até hoje. Hoje o Estado do Rio de Janeiro vive uma crise sem precedentes. Crise econômica, crise social. O nível de desemprego no Rio de Janeiro tem crescido muito acima do desemprego no Brasil. As atividades econômicas têm estado inteiramente paralisadas. E nós não temos um banco público focado no nosso Estado para ajudar a sair da crise. Um banco que ajude a financiar a retomada de uma série de atividades produtivas. Esse banco já existiu e foi o Banerj. Eu quero aqui enviar um abraço a todos os companheiros e companheiras que mantêm vivo o espírito do Banerj. E queria dizer o seguinte, que o Banerj é como aquelas estrelas tão fortes, de um brilho tão intenso, que mesmo depois de terem sido aparentemente mortas, o brilho continua existindo por muito tempo. Compressor do PSDB, do Fernando Henrique, aqui no Rio, São Paulo também, São Paulo mais flagrantemente, mas no Rio com Marcelo Alencar. Né? Marcelo Alencar, que é o executor, né, da política mais geral
a política federal de privatizações. No Rio de Janeiro se privatizou tudo, muito mais até do que em São Paulo, né? Embora os tucanos tenham um ninho paulista, né? Até hoje existe parte do metrô de São Paulo que é pública ainda, né? Não é privada, né? É do Estado. Os trens de São Paulo, a Companhia Paulista de Transporte Metropolitano, não é privada, mas aqui no Rio de Janeiro não. Marcelo Alencar saiu privatizando trem, barcas, metrô, e ficou na frente o Banco do Estado do Rio de Janeiro. Ele tinha, à época, como presidente da Assembleia Legislativa, e à época era tucano, nada mais, nada menos que Sérgio Cabral Filho, também dispensa comentário, não é? Sérgio Cabral Filho, presidente da Alerj, é encarregado da sessão em que a Alerj dá licença para a privatização ao governo do Estado, que era Marcelo Alencar. É uma luta muito dura, Nós temos naquele momento a ascensão do neoliberalismo no Brasil ao poder, né, com Fernando Henrique Cardoso, que já tinha, né, desde os seus primeiros momentos como presidente, tratado a greve dos petroleiros, né, aqui da Petrobras, da mesma forma que a Thatcher já tinha tratado da greve dos mineiros na Inglaterra, e Reagan já tinha tratado da greve dos controladores de voo nos Estados Unidos, isto é, na base do porrete. Então isso é uma questão até mais internacional, né, de política internacional do capitalismo se fortalecendo. Claro que com a queda do Muro de Berlim e com a desintegração da União Soviética, tudo ficou mais fácil, né, para o capitalismo. Em nome do núcleo da CTB do ramo financeiro, eu tenho muita saudade do Banerj. Acho que se o Banerj estivesse entre nós, muitas das coisas que vem acontecendo com esse Estado não aconteceria. Principalmente o processo do pacote do mal. Com certeza o funcionário do Banerj, que era um funcionário aguerrido, de luta, estaria à frente dessa luta. Então, por isso, deixo aqui minha saudação. É importante resgatar e relembrar que vários dos direitos foram mantidos ou foram assegurados nessa luta, ainda que a gente não tenha conseguido manter a empresa Banerj. Mas é importante lembrar a unidade dos trabalhadores à época, a disposição de luta, a firmeza com que enfrentaram tanto o governo Marcelo Alencar como também a política privatista de Fernando Henrique. E isso foi possível garantir o direito de vários colegas hoje aposentados e que conseguiram garantir e manter uma dignidade e um padrão de vida. Isso deve ser o nosso recado para o conjunto dos trabalhadores, que hoje, mais uma vez, voltam às ruas também contra esse modelo neoliberal de privatização. Do Tesouro Nacional, mas mesmo assim, eles foram arranjando jeito, criando decretinhos, e os nossos deputados, que à época em que precisaram se eleger, viviam a nossa procura no Banerj, nos traíram e foram aprovando até que o Senado foi liberando e foram tirando nossos recursos, e a gente vem vivendo essa luta para tentar segurar os nossos salários, para tentar evitar que males maiores aconteçam. Quantas vezes saímos correndo, diversos companheiros, avisados inclusive por alguns companheiros nossos, deputados, que ainda permanecem amigos, porque outros